Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, hoje o Senhor Deus nos dá a oportunidade de conhecermos o jovem rei Ezequias, que começou a reinar com 25 anos em Judá, capital Jerusalém, Reino do Sul. Um rei bom, um rei excepcional, extraordinário, que entre as suas atitudes, que foram muitas, ele restaura o culto em Judá. Ele limpa o templo, que estava cheio de deuses trazidos pelo seu pai. Depois de limpar o templo, ele traz de volta o louvor ao templo. O povo recomeça a cantar hinos no templo. Um rei que enchia o coração de Deus de alegria. E Deus manda registrar na sua palavra, aqui no verso 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele foi o melhor entre os reis de Judá. Mas, mesmo com todos esses atributos, mesmo enchendo o coração de Deus de alegria, ele recebe uma notícia de um lugar e de um ser que ele não esperaria nunca receber essa notícia. O profeta Isaías, mandado por Deus, diz a ele, lá no capítulo 20, os irmãos podem acompanhar com atenção, neste mesmo livro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele ia morrer. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. A notícia estava vinda de Deus, aquele a quem Ezequias alegrava o coração. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele fala duas vezes da morte de Ezequias. Morrerás e certamente não viverás, porque tu estarás morto. É isso que o texto quer dizer. Mas antes, tem uma frase extremamente importante para o povo de Deus: põe em ordem a tua casa, porque nós não sabemos quando Deus nos levará para Israel celestial, e precisamos que a nossa vida esteja ordenada, para não deixar dificuldades e problemas para aqueles que ficam na terra dos viventes. Põe em ordem a tua casa. Eu pergunto à igreja: se Isaías entrasse aqui neste templo agora e nos desse essa notícia a cada um de nós: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Qual seria a nossa reação diante desta notícia vinda do próprio Deus? Vamos pensar. Respondam a vocês mesmos. Mas Ezequias não se abalou com esta notícia, mesmo vindo daquele a quem ele alegrava o coração. Ele não se abala porque ele usava a fé que Deus colocou no seu coração de forma altíssima, de forma excepcional. Fé, meus amados,
um elemento extremamente importante para o povo de Deus, se ele quer receber as bênçãos de Deus e se ele quer agradar o Senhor. Philip Yancey, no seu livro O Deus Desconhecido ou Deus Conhecido, ele faz uma analogia sobre a fé extremamente importante. Ele diz que a fé é como o verão com a brisa agradável. Hoje está um calor danado nessa igreja, mas aqui no Ceará o verão é com a brisa agradável. Só ficar embaixo de uma árvore que a brisa vem. E ele diz que as dificuldades, as quais a fé vai nos ajudar a suportar e vencê-las, é como um terrível inverno, gélido, tão duro que até mata as pessoas. E ele fala mais que perto da sua casa havia um lago, onde ele era enchido através de um córrego. E no verão era um lago belíssimo, lindo, mas no inverno ficava congelado e feio. Mas um dia ele se aproximou daquele lago e colocou seu ouvido naquele gelo, e ele ouviu a água do córrego passando por baixo daquele gelo. Assim é a nossa fé, que foi colocada em nós por Deus. No meio das tribulações, ela está pronta para agir poderosamente em nossas vidas. Aleluia! Assim é a fé que foi colocada em nós por nosso Deus. Ela age nos momentos bons, especialmente nos momentos de dificuldade. E aquele homem não demorou. Vejam o texto como é grandioso. Ainda no capítulo 20, verso 2. Então, depois que recebeu a notícia, ele não lamenta, ele não chora, ele não briga com Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo uma oração magistral, mínima, mas grandiosa nos seus efeitos. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E essa oração foi tão potente que o rei chorou. Copiosamente chorou, por conta da grandiosidade daquela oração. Toca o coração do rei, mas toca também o coração de Deus nos céus. E Deus imediatamente manda o profeta voltar àquele rei e dizer para ele que tinha ouvido a sua oração, aleluia, porque Deus ouve as nossas orações. E manda dizer: eu vou curar a tua enfermidade. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. E numa linguagem humana, a oração deste homem, meus amados, mudou os desígnios de Deus. Deus manda que ele faça uma pasta de figos, um dos frutos da terra prometida, para curar a úlcera. E o rei pergunta a Isaías: qual sinal que Deus vai me mandar para mim, informando que a minha enfermidade está curada? Isaías pergunta para ele, e aí nós vamos ver como esse rei era um rei inteligente. Qual o sinal que tu queres? Tu queres que Deus prolongue o sol
Então disse Ezequias, respondeu Isaías: ser-te-á isto, verso 9, da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Deus manda perguntar para o rei qual o sinal que ele quer. E aí o rei responde com a sua inteligência em comum: ora, mandar o sol para a frente é fácil. Eu quero que Deus traga o sol para trás. Retroceda o sol. E assim Deus fez. Retrocedeu o sol 10 graus. Se forem fazer aí os cálculos, os cientistas vão descobrir que nesse dia o sol voltou 10 graus. Mas por que, meus amados, Deus responde esta oração de uma forma tão eficiente, tão rápida e tão eficaz? O que é que este homem fez para que Deus tomasse essa atitude? É uma atitude, são 3 atitudes que nós precisamos também tomar, que está no verso do capítulo 18, nos versículos do capítulo 18. A primeira atitude está no verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Esse homem era um verdadeiro adorador. Ele adorava exclusivamente, como a palavra lhe tinha ensinado, ao Senhor nosso Deus. Ele não adorava mais ninguém. Ele quebrou o poste ídolo. E aquela serpente, meus amados, há quantos anos estava entre o povo de Israel? E assim somos nós. Aceitamos a Deus, mas ainda continuamos com algumas coisas do passado e vamos adorando essas coisas e não quebramos essas coisas e não damos a importância a Deus que lhe é devida. E aí nós temos que ampliar o nosso conceito de idolatria, porque quando nós falamos de idolatria, nós vamos acusar outras religiões, porque adoram santos, adoram outros ídolos. Mas nós também temos os nossos ídolos. Ídolo é aquilo que se torna mais importante para nós do que Deus. E a idolatria é esta atitude. O dinheiro pode ser nosso ídolo. O nosso automóvel pode ser nosso ídolo. O nosso trabalho pode ser nosso ídolo. É importante trabalhar e é bíblico, mas tem pessoas que passam do limite e esquecem até da sua família. Há 10 anos saiu na revista Veja uma reportagem de um homem que foi preencher o seu imposto de renda. Ele foi preenchendo tantos carros, tantas lanchas, tantos carros, aí chegou nos dependentes. E ele lá, contando na Veja, que a mão tremeu. Ele tinha 2 filhos, uma menina e um menino, jovem já. O menino já tinha morrido num acidente de carro porque estava bêbado. E a menina estava numa casa de recuperação de drogas ilícitas. Trabalhou tanto, achando que aquele trabalho iria trazer conforto para ele e para a família, e não foi assim. O Senhor Deus, durante o nosso sono, trabalha para que pela manhã nós tenhamos a nossa alegria, as nossas bênçãos, aleluia. Ídolos, devemos ser verdadeiros adoradores, até
a nossa postura mental, o nosso comportamento que nós tínhamos antes de aceitar Cristo, nós trazemos conosco. E muitas vezes na igreja, essa atitude, esse pensamento é mais importante para nós do que o pensamento de Deus. Isso é um ídolo. Isso é idolatria. A nossa adoração deve ser exclusiva a Deus. Interessante, meus amados, que das riquezas que Deus nos concede, Ele só pede 10% de volta. Não pede mais do que isso. E muitas vezes nós temos até dificuldade de voltar os 10%. Mas a adoração, Ele quer integral. 100%. Buscai em primeiro lugar o meu reino, disse o Senhor Jesus Cristo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus amados, a primeira característica desse homem que alegrava o coração de Deus, que comoveu Deus com a sua oração, é a sua adoração. Mas tem mais, são 3. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Confiava exclusivamente no Senhor. O texto é claro. Confiava no Senhor. Tinha confiança no Senhor. Não ficava criando falsas expectativas com alguém que vai lhe dar alguma coisa nessa vida, com o irmão que vai lhe ajudar, com o pastor que pode lhe ajudar. Não! A primeira confiança dele era no Senhor. Ele colocava toda a sua vida, todas as suas necessidades, todas as suas preocupações, todas as suas lutas nas mãos do Senhor. Aleluia! Nas mãos do Senhor. E aqui nesse texto, meus amados, diz que Senaqueribe, rei dos assírios, sitiou Judá e Jerusalém. 145 mil homens, armados até os dentes, na linguagem popular, prontos para invadir. E os assírios eram maus, perversos. A história diz que eles plantavam uma estaca com a ponta e iam jogando aqueles que eles ganhavam as batalhas. Maus. Esse homem colocou os seus joelhos no chão e orou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Sabem, porque estão lendo a palavra de Deus. Todos os 145 mil homens foram destruídos pelo Senhor, inclusive os reis que comandavam este exército. E Davi, meus amados, naquela história bíblica, que muita gente diz que é a história de carochinha, que não é verdade, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, aquela batalha de Davi com Golias, contra o povo que já sabia manipular o metal. Aquele homem tinha uma espada de ferro, aquele homem tinha uma coraça, aquele homem tinha um escudo. E Davi tinha apenas um cajado. O povo de Deus não tinha armas, não sabia fazer armas, porque a grande arma do povo de Deus é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Ele tem os seus exércitos que batalham por nós. Tentaram dar uma armadura para Davi, mas não coube, era grande demais, ele não conseguiu. Ele disse, eu não quero isso. Aí ele foi com uma funda, 5 pedrinhas e um pedaço de pau, porque o cajado é feito de madeira. Aí aquele gigante de quase 3 metros de altura, olha, aí ficou procurando Davi. Onde estás tu, Davi? Tu vem para mim com esse pedaço de pau, que eu vou com a minha lança, com a minha espada e com o meu escudo.
quem estamos confiando, meus amados? Nos nossos recursos, na nossa capacidade mental, nos nossos amigos? Não vamos chegar a lugar nenhum, porque a nossa confiança deve ser depositada no Senhor. Aleluia, porque temos o Senhor. Verdadeiro adorador confiava exclusivamente no Senhor e finalmente, porque, verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma belíssima explanação da palavra de Deus. O servo de Deus estava ungido do Espírito Santo, falando daquele cego que depois de o Bartimeu, filho de Timeu, que depois que foi curado, ele seguiu ao Senhor. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Veja bem, ele se apega ao Senhor, ele não deixa de seguir ao Senhor e ele guarda os mandamentos do Senhor. Um pacote. Mandamentos do Senhor, meus amados. Precisamos ter esse instrumento em nossa mente. Os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor ainda é viva e eficaz até a volta do Senhor Jesus Cristo. É ela a nossa bússola, é ela o nosso farol, é ela quem nos dá o encaminhamento correto para as nossas vidas. Ele andava nos caminhos do Senhor. Quem anda no caminho de alguém é porque está seguindo. É bom andar no caminho em que alguém já andou, porque aquele que vai na frente conhece o caminho, e nós vamos com segurança atrás dele. É assim que acontece na nossa vida. É assim que acontece na nossa vida. Mas, meus amados, ele cumpria os mandamentos. Ele andou nos caminhos do Senhor. E nós temos a teimosia de andar nos caminhos que não são do Senhor. Os caminhos do Senhor são eternos. Não são sazonais. Às vezes duro de caminhar, meus amados. Duro. O Salmo 126 diz que aquele homem saiu chorando e semeando. E depois trouxe os feixes, muitos feixes. Mas ele saiu chorando e semeando. Assim é a nossa vida, meus amados, aqui nessa terra dos viventes, com esse calor. Dura às vezes, dura. Mas não devemos andar nos caminhos de Satanás, porque eles são efêmeros. Eles nos levam para a morte. Eles nos levam para o inferno. Não para os céus. Não para os céus. E aí Satanás é o rei do marketing. São muitos, eu vou falar só um. Especialmente para os homens. Que são as propagandas de bebidas alcoólicas. Desde que eu sou criança, sempre do lado de uma cerveja tem uma mulher loira, bela, porque Deus fez as mulheres belas. Mas Satanás inverteu a nossa mente e os nossos olhos. E aí o camarada vai beber porque ele acha que depois que ele compra, a primeira cerveja, a loura vai chegar ali. Não vai chegar. Quem vai chegar são as portas do inferno. Eu não quero esse caminho, meus amados. Eu quero ir para os céus. Quem quer ir para os céus, levante as mãos. Aleluia! Queremos ir para os céus. Devemos se apegar ao Senhor. Devemos seguir ao Senhor. Devemos guardar os mandamentos do Senhor. E eu encerro dizendo
o que está no texto bíblico. Assim foi o Senhor com ele, e será conosco. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ele era bem sucedido em todas as suas caminhadas. Aleluia. Esta é a mensagem, meus amados, de Deus e do presidente do Presbitério Oeste de Fortaleza. Presbitério tão novo e tão avantajado. Fizemos uma reunião belíssima, sexta e sábado aqui. Que o povo de Deus seja verdadeiro adorador. Que o povo de Deus confie exclusivamente no Senhor. E que o povo de Deus se apegue ao Senhor, siga ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Aleluia e amém.